move-te em mim. Mais uma vez, proclamando isso. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu preciso que você acredite nisso. Respira bem fundo e acredita nisso que você está proclamando. Que o Espírito de Deus está nesse lugar e que Ele se move em nós. E que Ele nos moveu até aqui. E que Ele nos conduziu. Nós só precisamos dizer sim ao mover de Deus, ao agir de Deus, ao impulsionar de Deus, as moções do seu Espírito. Por isso que nós pedimos, move-te em mim, Senhor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Eu te convido agora, antes de nós continuarmos pedindo essa graça do Espírito Santo, traça com toda a confiança no seu corpo o sinal que nos reúne aqui. Nós estamos aqui em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coloca a mão no teu coração. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Mais uma vez, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Coloca uma mão do seu irmão da direita agora e reza por ele.
pedindo que esse Espírito Santo que está no seu coração, te movendo, também se fortaleça agora pela sua oração no coração do seu irmão, para que um ajude o outro, para que a gente chegue na mesma maturidade, na mesma experiência, na mesma harmonia da ação de Deus nessa noite entre nós. Peça que o Espírito Santo venha batizar no Espírito, que possa acontecer um batismo no Espírito entre nós e sobre cada um de nós. O mover do Espírito, uma infusão do Espírito, que nos traga desde o início essa cura do coração, esse consolo do coração, essa ressurreição, essa vida nova, que é o que nós vamos refletir nessa noite. Essa vida nova, essa ressurreição, esse revigorar de Deus no coração daquele que crê. Nós acreditamos que o Senhor está movendo com o seu Espírito em cada um de nós, passando como uma corrente, como uma energia elétrica, como uma corrente de graça por cada um de nós, alcançando os nossos irmãos, nos movimentando, nos levando, nos impulsionando na ação da fé. Vem Espírito Santo, derrama os dons, os frutos, os carismas, a sua graça sobre nós, para que nada se perca daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que nós estejamos abertos, atentos ao mover a ação do Espírito, a sua graça nessa noite para nós. Move-te em nós, Senhor. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito. Move-te em mim. Para terminar, move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida, enche minha vida. Move-te em mim, move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Essa com unção, com perseverança, com amor. Vá silenciando o seu coração, ainda com a mão sobre o ombro do seu irmão ou estendida para ele. Vai desejando que essa paz de Deus preencha o coração do seu irmão. Se o Senhor tiver alguma palavra, alguma imagem, algum sentimento para dizer para ele, partilha com ele. Diz que você talvez nem seja mais servo em um grupo de oração, mas já passou por tantos encontros, experiências, e de repente Deus está te chamando de volta, mostrando para você a graça que está no seu coração, os dons que você tem, talvez te usando como canal da graça do seu irmão, te convidando a recomprometer-se mais com o grupo de oração, com a paróquia, com a comunidade. O Senhor te disser algo, partilhe com o seu irmão com muito amor, com sinceridade, com sensibilidade. Eu te convido a ir colocando a mão no seu coração novamente, sobre o seu peito. Respira bem fundo. O Senhor mostra muitas pessoas que estão com o coração extremamente aflito. Final de ano, algumas circunstâncias, algumas coisas que não aconteceram, não se realizaram,
as preocupações financeiras, as preocupações com as pessoas, com os filhos, com o estudo dos filhos, com alguns projetos que você não consegue entender porque não deram certo. Tira do teu coração essa aflição. Não se atemorize, não se amedronte. Lembra a passagem, a palavra de João 14 que diz: não tenha medo, não se amedronte, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor fala aquilo numa situação de perda, né? Falando que o Senhor tem muitas moradas, mas serve para todas as circunstâncias que vivemos. Não tenha medo, não se aflija o vosso coração, confia. Deus falhou em algum momento? Não, Deus não falha. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso não se aflija. Reafirma agora: Senhor, eu confio. Naquela situação que eu não entendo, eu confio. Naquela circunstância que eu tenho pedido e não tenho visto a resposta, eu confio. Naquele momento difícil na minha vida, eu confio. Porque na cruz, ou no Monte Tabor, na transfiguração, na alegria do presépio, da manjedoura, na alegria da multiplicação dos pães, na alegria dos 7 sinais que nós estamos vendo, ou na tristeza e dificuldade da cruz, do caminho do Calvário, em qualquer circunstância, o Senhor está comigo. Como diz o salmista: no alto do monte ou no fundo do abismo, no momento de maior alegria, de maior tristeza, perda e dificuldade, o Senhor está comigo. Repete comigo: o Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é a proteção da minha vida. De quem eu tenho medo? Eu confio no Senhor. Fala o seu nome, Padre Reginaldo. Confia no Senhor. Mais uma vez fala: confia no Senhor. Ele é fiel. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio na fidelidade do Senhor. Ele está comigo. Nada temo. Vai se sentar um instante. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Abra seus olhos um instante. Boa noite. A gente começou rezando, melhor começar a falar com ele do que entre nós, né? Vamos pedir para vocês rezarem para mim primeiro, aí depois, pode se sentar, gente, pode se sentar, não precisa sentar já, né? Pode se sentar, mas eu vou pedir para rezar por mim, vocês rezarem por mim, para que a gente vai continuar a concentração para iniciar a nossa presença. Estende as tuas mãos, feche os teus olhos
E desejo neste momento que o Espírito Santo de Deus venha profundamente sobre a vida do Padre Reginaldo e que Ele possa trazer através dos lábios dele agora palavras de libertação, de edificação, de transformação. Que o Espírito Santo de Deus possa estar envolvendo, Ele possa estar lavando, restaurando, purificando, transformando, fortalecendo agora toda a vida deste sacerdote. Que Ele possa mesmo fazer jorrar um manancial de água viva desse peito, desse coração, desses lábios, e que essa água se estenda sobre todo este povo, lavando, purificando e trazendo vida nova. Vem, Espírito Santo de Deus, vem poderosamente, toma posse desse templo que é teu, ó Espírito Santo. Age, restaura, transforma, ó Espírito Santo, pela tua graça, pelo vosso amor, que ele seja emanado agora pelo vosso amor, esse amor que tudo crê, tudo suporta. Vem, Espírito Santo de Deus. Shia la canderia la canderia la suria la canderia la suria la canderia la baia la suria la Shia la canderia la baia la canderia la suria la Shia la canderia la suria la baia la canderia la suria la canderia la baia. Vamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel ao povo, Ele me confiará mais. Se sou fiel ao povo, meus passos guiará. Se sou fiel ao povo, Ele me confiará mais. Se sou fiel no povo, meus passos guiará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós. Boa noite, gente, direito. Olha, primeiro é uma alegria muito grande estar aqui celebrando. Eu sou o Padre Reginaldo Carreira, para quem me conhece. É uma alegria muito grande estar aqui celebrando esse grupo de oração com vocês, esse dia especial, essa noite especial, que vocês já estão praticamente concluindo o caminho que fizeram. Eu estou falando praticamente porque agora concluo a parte do tema. Hoje nós temos uma Santa Missa, um encerramento muito especial que vai acontecer na próxima semana. Quando eu vi os temas aqui, eu não sei como foi discernido isso. Está sendo transmitido, é isso? Gravado. Gravado. Tá, melhor ainda. Gravado, se precisa falar alguma coisa específica para vocês, depois a gente corta. É o seguinte, quando eu vi esse tema específico, 7 semanas, o nome, o caminho que vocês estão fazendo, eu vi lá como clamor, vocês chamam, né? Então são 7 semanas, é o 10º que vocês estão fazendo, então tem um significado especial.
é décimo porque é o 10º ano ou porque é o 10º clamor? Vai acontecendo assim, independente, algumas vezes por ano, ou uma por ano mesmo. Então são 10 anos fazendo isso. Eu sempre chamo a atenção, de cada lugar a gente entende que Deus tem uma ação específica para uma missão específica. O Espírito Santo se derrama em nossa vida para uma missão específica. A gente precisa sempre estar atento a isso. Se nós pararmos para ver, Maria foi a sombra do Altíssimo a cobrir, o meu Espírito Santo a preencheu, porque ela tinha uma missão, ser a mãe do Salvador. Pedro, os apóstolos, todos receberam, com a graça do Espírito, também uma missão específica na igreja. Vocês têm uma missão específica na vida dessa comunidade. O grupo de oração tem uma missão específica, e vocês, a Estiva Gé, tem uma missão específica. E eu não falei, isso não é para... Por isso que a música fala, se eu sofrer um pouco, Deus me confiará mais. Não é para ninguém se engrandecer, nem se diminuir, mas se responsabilizar. Vocês têm um caminho acontecendo aqui, que é o santuário que vocês têm, e toda a história que vocês já viveram, que provou que a graça de Deus vai escrevendo os caminhos, conforme Ele quer, usando de cada um de nós e de tantas pessoas com as suas fragilidades, mas realizando uma obra que é dele. E hoje, as pessoas que vêm aqui, vêm por uma devoção e um amor à Nossa Senhora Rosa Mística. Não mais, e não como em outros momentos, ou em outras circunstâncias, ou em alguns momentos, depende do pregador, ou depende do padre que cuida, não. Eles vêm por essa devoção específica. E quem que Deus colocou aqui para cuidar desse lugar? Os padres também. Mas primeiramente, vocês, que os padres vêm e os padres vão. Vocês sabem disso. Mudam de lugar, enfim. Se Deus quiser, não logo. A gente perde todo lugar, a gente, quando as coisas estão caminhando. Mas assim, nós não temos isso. Quem que é o povo que Deus escolheu para cuidar de um santuário? Porque ali é um santuário. São vocês. Agora, só o santuário não é o centro de tudo, mas eu quis chamar a atenção para isso, porque eu entendo que o grupo de oração, todas as pastorais, movimentos, todo mundo está envolvido, porque a paróquia é feita de uma diversidade de carismas. Mas vocês têm uma paróquia que tem um carisma específico, um chamado específico. Então, para assumir isso, rezem de forma direcionada. Peçam a Deus a graça de saber como lidar com a graça que eles estão dando. Eu, na minha cidade, eu com a minha comunidade, peço a Deus que Ele me conceda um lugar para fazer um trabalho como vocês fazem aqui. Eu não tenho. Minha comunidade tem 26 anos. Entende? Deus tem uma missão específica. A gente tem que estar atento a cada carisma e a cada missão. A missão que foi dada a vocês está envolvida, está em entender a ação de Deus nessa cidade, nesse lugar, a partir de um santuário que, por inspiração e graça de Deus, hoje está sólido. Não tanto pela obra que existe lá, mas pela devoção que existe em todo esse lugar por causa de lá e em todas as pessoas que vêm. E quem acolhe os que vêm? São vocês. Com apoio, o amparo, a direção dos padres, mas são vocês. Então a gente tem uma missão na vida da igreja, no lugar que a gente está. Eu costumo dizer que os padroeiros, de paróquia, de santuário, Deus escolhe para a gente. E a gente acaba morando naquele lugar e a gente fala assim, eu não sei, nem tenho devoção. Eu, por exemplo, não tinha uma devoção específica por Santa Rita de Cássia. Minha paróquia é Santa Rita. Eu estou lá há 18 anos. Hoje a minha devoção por Santa Rita é extraordinária, porque eu experimentei a proteção e o cuidado dela no meu caminho, ensinando a amar a Deus, mesmo na dor e na dificuldade, que foi o que ela passou. Um espinho na fronte, tantas coisas que marcaram a vida dela. Quais são os chamados que Deus tem para vocês? São José, vocês sabem que ele é patrono da igreja. Da igreja. Então vocês arrumaram um patrono que é sério o negócio com ele. E tem Nossa Senhora Rosa Mística, que tem toda também uma direção. Vocês estão aqui com a Sagrada Família em força total. Então pensem,
acolham o que o Senhor chama de cada um de vocês. E entendendo o chamado de Deus, eu estou dizendo que Deus constrói uma história conosco. São João foi o evangelista que mais tinha esse olhar, que olhava além da realidade primeira. Ele olhava além. Então todos os outros evangelistas, que a gente chama de sinóticos, vocês devem ter ouvido isso aqui já, claro, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam do nascimento de Jesus, falam algumas coisas assim mais específicas da história. São João não fala, olha, Jesus nasceu numa gruta. São João fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Veio para os seus e os seus não receberam. São João, ele é a figura que a gente usa para simbolizar João, é uma águia, porque ela vê ao longe. São João olha assim, mas ele vê além disso. Entende? Nós devemos pedir essa graça de Deus. Eu me lembro que, por isso que eu falo da importância da gente rezar, e aqui o grupo de oração é o lugar para se rezar carismaticamente, para se ouvir a palavra de Deus, para se acolher as moções do Espírito, para se entender a direção de Deus. Uma vez, quem me chamou a atenção para isso, pela providência de Deus, para esse olhar além, estar atento a isso, não por mérito, mas por graça de Deus, foi a pregadora, que vocês conhecem, a Pat Mansfield, uma das iniciadoras da renovação carismática lá nos Estados Unidos. Se falou bastante sobre ela no passado, esse ano, por causa do jubileu no mundo, e agora o jubileu ano que vem no Brasil, 50 anos. Essa pregadora quis rezar pelos essa pregadora reza muito pelos padres. E em 92 eu fui num congresso em Aparecida, e ela esteve presente também, mas tinha outras pessoas conduzindo, e o padre Jonas Abib falou, olha, vocês escolham alguém, no meio de 5.000 pessoas, para você rezar por alguém, e alguém rezar por você. Eu tinha ido como ministro de música, estava com o crachá da música, não era seminarista ainda, estava com o crachá da música, e fui participar, e olhei uma senhora lá de costas e falei, vou rezar para ela. Ousada, né? Vou rezar para ela. Eu tinha meus 16, 17 anos, vou rezar para ela. Lá fui eu rezar para a mulher. Quando eu falei, posso rezar pela senhora? Pode. Ela virou, vi no crachá dela, Conselho Arquidiocesano da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus, coordenadora, chefona, eu era mais jovem ainda. Falei, não tem problema. Eu falei que vou rezar, eu vou rezar. Rezei com ela, pedi que Deus abençoasse. Realmente aconteceu momentos muito especiais ali, até de curas mesmo. Foi muito especial. A ousadia que Deus dá pra gente, especialmente quando a gente é mais novo, Depois a gente questiona mais. A gente é mais novo, mais magro. Enfim, não pula essa parte, gente, pra mim. Aí, quando eu terminei de rezar por ela, ela perguntou, posso eu rezar por você? Imagina! Falei quase como o Pedro, Não precisa lavar só meus pés, me lava inteiro, Senhor. Eu falei, pode rezar por mim. Ela foi rezar por mim. E ela rezando por mim, ela disse assim, olha, você é vocacionado? E agora? Eu penso em ser padre. Então Deus há de te dar a graça de ser padre. E eu vou rezar por você. Hoje ela chama Marília, do Rio de Janeiro. Hoje ela sabe que eu sou padre. A gente se encontrou outras vezes. Na época da minha ordenação, mandei convite para ela, rezou por mim. Foi muito bonita a história, porque isso foi antes de eu ir ao seminário, 8 anos antes de eu ser padre, Ela falou, olha, Deus está te dando uma vocação, um chamado profético, um olhar profético. Não é de falar uma profecia, mas de olhar além. De olhar além. Eu lembro que depois, eu tinha 2, 3 anos de padre, que aí eu falei a Pat Mansfield foi rezar por cada padre que estava no encontro. Hoje vamos em 400 padres, na época iam 30, 40 padres, não iam tantos padres. E ela rezou por cada um dos padres. Quando ela rezou por mim, uma tradutora, que era do Rio de Janeiro também, foi falando, olha, ela está dizendo que o Senhor está te dando a graça de um dom profético, de olhar além. Eu falei, Jesus, misericórdia. Isso são duas coisas. Primeiro é uma confirmação. Segundo, é um chamado. Para a gente entender que às vezes a gente não escuta. A gente fica ali, perde a direção de Deus. Então lembra, o chamado de Deus é irrevogável. Quando Ele te chamou, quando Ele te trouxe para caminhar mais próximo dEle, na vida da igreja, na comunidade, no grupo de oração, Ele tinha uma missão para você. Essa missão não mudou. A gente vai descobrindo a missão com o tempo.
Por isso que eu estou dizendo, João evangelista, ele também tinha essa graça. Ele, claro, né, de forma muito maior, ele tinha essa capacidade de olhar muito além. A gente pode ser agraciado por Deus para entender algumas coisas na vida da gente, mas ele olhava muito além. Então ele fala dos sinais de Jesus, que é o que vocês estão vendo, com um olhar muito maior, porque ele está querendo ensinar a comunidade. Vamos entender que Deus está fazendo isso com vocês por um motivo, e é preciso que vocês estejam atentos. O que Deus chamou para vocês para entenderem melhor esses sinais da ação de Deus de salvação? Ela se realiza, a salvação realiza na nossa história. Da bar se usa a palavra, que é Deus, a palavra de Deus se realiza na nossa história, de uma forma específica. Quem você é na situação que você está, em como você é que Deus está agindo. E Ele te chamou a refletir sobre as bodas de Caná, que é a intercessão de Maria, mas a manifestação também, especialmente, o evangelista quer falar da manifestação de Jesus, da salvação que Ele traz, da preocupação com a humanidade. É sempre uma resposta a uma necessidade. Faltou vinho? Trouxe o vinho. Não é isso aqui, claro, é uma realidade física, humana, mas é mais do que isso, né? Uma realidade maior. A cura do filho do oficial: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Era uma necessidade, né? A cura do paralítico: levanta-te. A multiplicação dos pães: a necessidade de alimentação, a necessidade do alimento. Jesus anda pelas águas: a necessidade de confiança. O cego de nascença: a necessidade de enxergar. Então, em todas as nossas necessidades, Deus vem de encontro. E o evangelista quer mostrar isso. Deus vem de encontro às nossas necessidades. E qual é a necessidade mais difícil? Qual é a necessidade maior que nós temos? De vida. Claro que aqui nós vamos falar da ressurreição de Lázaro. É uma vida que foi transformada literalmente, né? A morte foi vencida. Por isso que prefigura a ressurreição de Jesus. A morte foi vencida. Aqui Lázaro foi ressuscitado. Jesus ressuscitou. Ele, ninguém o tirou, né? Ele venceu a morte. Mas ali em Lázaro, ele já mostra que ele pode nos dar vida e vida plena. Depois, em outras passagens, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que nós precisamos de verdade é vida. E tudo que o Senhor oferece é vida, e vida em abundância. Vamos ler a passagem de Lázaro, só para a gente entender um pouquinho, porque tudo isso que São João fala, de uma forma tão profunda, ele fala porque ele quer que o povo acredite em Jesus. A missão dele, que é o que está olhando além, ele não quer que o povo fique naquela história que eles estão ouvindo ou lendo. E eles estão escrevendo aquilo que a comunidade experimentou. João guardou alguns momentos, por isso que são os 7 sinais que se fala, porque ele quis com aqueles sinais falar de Jesus como Salvador, que oferece o que nós precisamos, material e espiritual. João 11, versículo 1 a 44. É longo, mas nós vamos ler porque ele é profundo para nós. Segura aí a palavra só para você não perder o contexto. Entenda, em todos os sinais é um passo sucessivo que vai culminar na ressurreição de Lázaro. Por quê? O último inimigo a ser derrotado será a morte. Agora vem uma coisa complicada. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Ele cumpre todas as promessas. Tá, mas e aí? Quando eu pedi para o Senhor livrar o enfermo que estava no hospital para morrer, da minha família, ou quando eu pedi que o Senhor livrasse da morte aquela criança que não tem sentido a criança morrer, ou quando eu pedi que o Senhor me desse ajudasse a vencer uma situação que estava difícil e o Senhor não me atendeu, Ele foi fiel às suas promessas. A gente vai falar espiritualmente, nós vamos dizer: não, Deus continua sendo fiel, mas não é fácil a gente entender. Não é fácil.
A gente precisa, mas não é fácil. Quando nós vamos ver aqui de forma muito clara isso, porque quando Maria encontra, Marta, Maria, quando elas encontram Jesus, elas são amigas dele. Elas falam para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não ia ter morrido. Isso não teria acontecido. Elas não tinham ainda a visão que hoje nós temos, Jesus pela presença do Espírito Santo, que hoje a gente acabou de falar, Jesus está conosco em todos os momentos. E a gente fala: se o Senhor está conosco, por que isso está acontecendo? Se o Senhor está aqui, por que essa ressurreição não acontece? Porque hoje o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e sempre, por que essa ressurreição não acontece agora? A gente pode dizer de casos de pessoas que foram praticamente ressuscitadas, mas e quando isso não acontece? Eu continuo sendo fiel no pouco e Deus vai confiar mais. Eu continuo acreditando que a vida que o Senhor dá não é apenas para este mundo. Por isso, quando Ele vence a morte, Ele não fica conosco. Ele deixa o seu Espírito, mas Ele vai para o Pai. Vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Enquanto eu não estou fisicamente com vocês, o meu Espírito está como um paráclito. Ele vos dará força. Ele estará em meu nome com vocês. Mas isso é um passo difícil na fé. Nós vamos aprendendo com o tempo. Nós vamos brigando com Deus, e aí a gente vai aos poucos se ajeitando de novo, não é? Vamos ler a passagem. Diz assim: Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Lembra? Lázaro, Marta e Maria eram um lugar em Betânia onde Jesus descansava, eram os familiares dele, tá? Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e enxugava os pés com seus cabelos. Maria, aquela mulher que chegou, ungiu o Senhor, lavou os seus pés, enxugou com os cabelos. As pessoas julgaram ela, mas ela ficou íntima do Mestre. Bom, por que está dizendo isso? Porque eles são pessoas reais e específicas, viveram uma experiência de salvação com Jesus, específica, naquela história. É como se o Senhor chegasse para nós hoje e falasse assim: olha, Jesus está agindo na sua história, naquela situação, naquela circunstância difícil do relacionamento que você viveu. Olha, Jesus está agindo em você naquela situação específica com os seus pais que você viveu. É específico. Deus age numa pessoa que tem uma história real, não é abstrato. Esse povo não era todo um povo perfeito, era um povo real. Maria, Marta e Lázaro. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A estas palavras, disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Ora, então Jesus tinha essa certeza. Ele diz, e a palavra diz: Jesus amava Marta, Maria, sua irmã e Lázaro. Mas, embora tivesse ouvido que ele estava enfermo, demorou-se ainda 2 dias no mesmo lugar. Depois disse a seus discípulos: voltemos para a Judéia. Mestre, responderam eles, há pouco os judeus te queriam apedrejar e o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: não são 12 horas do dia? Quem caminha de dia não tropeça, porque vem a luz desse mundo. Para aí um pouquinho. Entenda que Jesus está em todo momento catequizando. Primeiro ele fala: calma, essa enfermidade não é para destruição, é para a glória de Deus. Calma. Você imagina, 2 dias, e era longe, eles tinham que andar, enfim. Jesus espera 2 dias. Ele espera. Tem hora que, se a gente pudesse, a gente fala: Jesus, dá uma apressadinha aí. Eu acho que ele está esperando muito, não está não? Os discipentes já te vêm rapidinho, porque não vai dar desse jeito não. Vamos dar um jeito aí. Bom, e ele fala da luz, porque ele lembra em outra passagem, ele diz: eu sou a luz do mundo. Então olha, mas quem anda de noite tropeça, porque ele fala da luz. Então ele sabe que vai para um lugar que podem matá-lo, mas ele vai, porque mais importante é a missão que ele tem para realizar. Depois dessas palavras ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo dorme, mas Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: mas se ele dorme, ele vai sarar.
Os discípulos não tinham entendido a situação, né? Jesus tem hora que faz dessas, igual quando os discípulos de Emaús estão. Ele faz que vai para os discípulos falar: fica conosco, Senhor. Fala: é isso que eu queria. Queria que vocês me chamassem, que vocês escolhessem, não sou eu. Vocês que têm que escolher. Então ele fala, os discípulos não entendem. Se ele está dormindo, ele vai sarar. Jesus falava da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono em si, o sono como tal. Então Jesus declarou abertamente: Lázaro morreu. Eu alegro-me por vossa causa, por vocês não terem estado lá, porque vocês vão crer, vocês creem, mas nós vamos a ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Gente, olha que legal o jeito dele, né? Ele está descontente. É uma família, eles não são perfeitos. Então Tomé, e vocês já perceberam que Tomé, ele fala mesmo, né? Tanto que depois da ressurreição, quando ele encontra Jesus, ele fala: eu não acredito. Se eu pôr a mão, eu acredito. Se eu não pôr a mão, eu não acredito. Vocês acham que é só Tomé que duvidava, gente? De jeito nenhum. Os outros, a diferença é que Tomé não estava com a comunidade, que é o que a gente faz às vezes, a gente fica longe, é mais difícil. Mas quando a gente está, os outros discípulos, se eles não tivessem também, na hora que Jesus apareceu, eles iam falar a mesma coisa. Ou não iam falar, pior, iam só pensar. Tomé falou. Aqui ele fala também: vamos então morrer com ele, gente. Quer dizer, foi meio irônico, meio descontente. Vamos lá morrer com ele. Ele acha que é melhor ir para lá, vamos com ele. Vamos morrer com ele. A chegada de Jesus já havia 4 dias que Lázaro estava no sepulcro. Betânia distava de Jerusalém cerca de 15 estádios. Gente, não era tão longe, era longinho, 3, 4 quilômetros. 3, 4 quilômetros não é o fim do mundo. Quem faz caminhada faz isso facinho. Não é meu caso, preciso voltar a fazer. Mas quem faz facinho. Mas Jesus não foi ao encontro enquanto Lázaro estava doente, porque não quis. Jesus não foi porque não quis. Minha hora ainda não chegou, lembra? No primeiro sinal, minha hora ainda não chegou. Aí adiantou-se a sua hora. Mas no último sinal, o 7º sinal, que é a ressurreição que nós estamos vendo, Jesus manteve o tempo que ele precisava manter. E ele não foi. E Lázaro morreu. E quando ele foi, Lázaro já estava morto. Vocês imaginam? Pensa isso pastoralmente. Padre, vem dar um salve aos enfermos. Às vezes não dá tempo mesmo, né? Mas assim, e o padre falar assim: daqui 2 dias eu vou. Vai estar no hospital. Ixi. Vocês acham que eles vão achar que ele parece com Jesus? De jeito nenhum. Esses dias uma pessoa falou: se o senhor não for, o senhor pode, eu chamo o pastor, eu chamo qualquer um, que eles vão primeiro do senhor. Aí, olha, se fosse com Jesus, Jesus ia demorar 2 dias, calma. Claro, gente, acaso casa. Estou dizendo aqui do contexto. Não dá para entender por que Jesus esperou. Mas lembra que ele disse lá no começo? É para a glória de Deus. Aí vem um dos grandes ensinamentos dessa passagem bíblica. Você sabe esperar as demoras de Deus? Está lá em Eclesiastes. Ao entrar no serviço de Deus, sofre as demoras de Deus. Permanece firme. Espera nele e ele agirá. Pode ser 2 dias, pode ser 2 anos. Ele agirá. E a gente tem que saber esperar. Porque a gente quer um Deus que nos ame e que nos ensine a fazer a vontade dele. Se for para Deus obedecer tudo que a gente quer, nós é que somos Deus. Não é? Bom, continua a palavra. Muitos judeus tinham vindo a Marta e a Maria para lhes apresentar condolências pela morte de seu irmão. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, estava sentada em casa. Maria, fala a verdade, gente, sempre ela está lá mais sentadinha, né? Marta é a mais agitada. Estava lá sentada em casa. Marta diz a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei também agora que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressurgirá. Aí ela diz, na espiritualidade: eu sei que ele ressurgirá, sei que há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E aí disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Essa é a palavra central deste sinal.
Eu sou a ressurreição. Não é eu vou dar a ressurreição, não é eu farei ele ressuscitar, não. Eu sou a ressurreição. Lembra como que se identificava Deus no Antigo Testamento? Eu sou Yahvé. Eu sou. Quando não se denominava Deus. Deus era o grande eu sou. Então quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, ele está assumindo o lugar que lhe é próprio. Ele é de Deus, ele é mais do que isso, ele é filho de Deus, ele é Deus com o Pai. E aí ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá mais, jamais morrerá. Você acredita nisso? Agora vamos dizer juntos, se a gente acredita, reza comigo o que está na palavra. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Vamos repetir? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aquele que devia vir ao mundo. Então ela proclama a fé, porque Jesus está dizendo, aquele que crê em mim não morrerá jamais. Essas palavras ela vai chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe, o Mestre está aí e te chama. Gente, esta também é uma palavra forte. O Mestre está aí e te chama. Põe a mão no ombro do seu irmão, fala para ele, baixo, o Mestre está aí e te chama. Quando você perceber que as coisas estão meio difíceis e você tiver um amigo por perto, faz ele te ajudar. Fala, o Mestre está aí e te chama. Me lembra isso, que às vezes eu esqueço que o Mestre está sempre por perto e me chama. Maria se levanta, apenas ouviu, levantou-se imediatamente e foi ao encontro dele, porque Jesus ainda não estava na aldeia, estava naquele lugar onde Marta tinha encontrado, quer dizer, estava chegando. Os judeus que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para chorar. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E sob o impulso de profunda emoção, perguntou, onde o pusestes? Respondeu-lhe, Senhor, vim te ver. Jesus pôs-se a chorar. Não sei se vocês sabem, esse versículo é o menor versículo da Bíblia. Jesus pôs-se a chorar. É o menor versículo. Mas olha o significado. Primeiro ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo o poder de Deus. Depois ele se comove interiormente como qualquer um de nós e se põe a chorar. Eu sou plenamente humano, plenamente Deus, plenamente homem, para salvar o homem. Tudo isso está aqui. Tudo isso é que o São João quis ensinar. Que Deus, embora esteja lá, Jesus está no mais alto dos céus, à direita do Pai, porque aqui já tinha acontecido paixão, morte, ressurreição, ascensão, vinda do Espírito Santo, tudo já tinha acontecido. Eles estão escrevendo o que eles estão vivenciando. Embora o Pai, Jesus esteja lá, à direita do Pai, no mais alto dos céus, Ele também está aqui sentindo conosco, sofrendo a nossa dor, vivendo a nossa história, para restaurar a nossa história de dentro para fora. Olha que bonito, gente. Fala ao seu irmão, bonito isso, não é? Bonito. Fala a verdade. Que coisa linda, meu Deus. Estou mantendo vocês acordados, porque senão você vai ficando assim, o padre vai falando, a gente vai ouvindo. Não, né? Então, veja bem a profundidade do que Deus quer dizer para você. O Mestre te chama, Ele é a ressurreição, e mesmo Ele sendo Mestre, Ele sendo o Senhor, Kyrios, o Senhor de todas as coisas, Deus com o Pai, Ele sofre a sua dor. Ele chora porque um amigo morre. Ele sente a dor humana. Diz a palavra que Ele vê Maria chorando, e isso comove profundamente. Ele é tomado de emoção. Gente, Deus é tomado de emoção. Olha que bonito pensar isso. Deus é tomado de emoção por amor a mim e a você. E Ele continua.
Observaram por isso os judeus. Vejam como ele o amava. Vejam. Mas alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego de nascença fazer com que este não morresse? É sempre assim, né? Um olha de um lado e fala: olha que bonito, ele ama, ele amava. Os outros que olham do outro lado falam assim: ai, eu acho que não amava tanto não. Se amava, não podia ter, né, impedido que ele morresse. Só que Jesus não quer só impedir a morte, ele quer vencer a morte. Ele não quer só impedir que alguém passe pela morte, ele quer mostrar que dá para passar pela morte e estar vivo. Porque aqui está falando mais do que a vida só, embora aqui foi a vida física, né? Mas mais do que a vida física. Tomado novamente de profunda emoção, Jesus foi ao sepulcro. Era uma gruta coberta por uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que ele está aí. Respondeu-lhe Jesus: eu não disse? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Diz para o seu irmão também: sério, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E a palavra continua dizendo assim: não te disse se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Levantando Jesus os olhos ao alto, disse. Aí ele faz a oração. Porque sempre, se a gente perceber nos contextos, por exemplo, multiplicação dos pães, ele faz uma oração. Ele leva os olhos, ele leva o pão, ele agradece, dá graças e depois parte, né? Ele diz assim: Pai, rendo-te graças porque me ouviste. Eu sei que me ouves, mas eu falo assim por causa do povo que está em meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E depois dessas palavras exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, tendo os pés e mãos ligados com faixas e o rosto coberto por um sudário. Ordenou-lhe então Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E depois, se a gente continuar, diz que muitos dos judeus que tinham vindo a Maria e visto o que Jesus fizera, creram nele. Até aqui, palavra da salvação. Ela fala assim: muitos dos que viram, creram nele. Qual é o primeiro objetivo do Evangelho? Que acreditem em Jesus. São João quer que as pessoas acreditem em Jesus como Deus e homem. Então ele ensina todos os sinais para isso. Aí eu queria que você escutasse uma canção, talvez você já tenha ouvido. Ela não, parece que não está falando dessa passagem, a gente às vezes não pensa nisso. Mas é isso que está falando. Que Deus nos conhece. Presta atenção, porque ele fala: Lázaro, vem para fora. Meu amigo que eu amo, vem para fora. Meu filho, minha filha que eu amo, que eu conheço a dor, que eu choro por você, vem para fora. Sai de onde você está. Se levanta. Não deixa que a dor, a morte mesmo, te pressione para baixo. Sai do sepulcro. Vem para fora. A canção diz assim. Vocês conseguem identificar que ela reflete isso aqui, tá? Num olhar, tu já me conheces bem. No calar, tu já ouves até o que não digo. És fiel, sinal do céu. Leva-me ao Pai com tua mão. Lembra? Ele olhava, eram amigos. Tua voz com amor vem me dizer que tu és a ressurreição para o meu ser. Teu chorar, lembra? Jesus chorou? Prova de amor. Só um amigo ama assim. Com meus olhos posso contemplar. Devolveste a vida ao meu ser. Como amigo tu vens me chamar. Nem a morte pode te vencer. Com meus olhos posso contemplar.
te vencer. Presta atenção. Aí no final diz assim: em tuas mãos sempre há poder, honra e glória. A marca sobre a tua cruz foi a vitória. Mesmo tom, tá? Com meus olhos posso contemplar, devolveste a vida ao meu ser. Como amigo tu vens me chamar, nem a morte pode te vencer. Veja bem, gente, nem a morte pode vencer. Eu chamei para me ajudar para a gente fazer unir em um momento, porque eles são comigo da comunidade magnífica, a Bia e o Will. Mas para dizer, olha o que a canção diz: no olhar o Senhor já me conhece bem, no falar o Senhor já ouve até o que eu não digo, porque é o que Ele vê no coração de Maria, no coração de Marta. És fiel, sinal do céu, e me leva ao Pai com a tua mão. A tua voz com amor vem me dizer que tu és a ressurreição. Lembra que Ele diz para Maria e para Marta, especialmente para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quer dizer, ninguém diz com tanto amor, porque Jesus diz com a propriedade de quem Ele é: tu és a ressurreição do meu ser. Teu chorar prova de amor. Só um amigo ama assim, porque ele chorou por causa de Lázaro. E aí, Lázaro dizendo, né? Com meus olhos eu posso contemplar, o Senhor devolveu a vida ao meu ser. Como amigo o Senhor me chama, nem a morte pode te vencer. Nem a morte. Vamos colocar em pé um instante. Dá uma espreguiçada, que é bom, porque a gente fica sentado muito tempo. Eu entendo. Jesus, né? Fecha os olhos um instante e escuta de novo. Só que lembra que o Evangelho não foi escrito só para a gente saber a história, mas foi escrito para que a gente acreditasse em Jesus. Eu convido que você agora dê um passo para acreditar em Jesus como seu único Salvador e Senhor, como a ressurreição e a vida. Nos outros sinais que nós vimos, o Senhor deu alimento, o Senhor devolveu a visão, o Senhor recuperou a capacidade de andar, e com certeza para cada um de nós Ele foi nos fazendo um passo progressivo, nos dando capacidade de andar, nos dando o alimento necessário, nos dando capacidade de enxergar a ação de Deus. Mas agora chegou um momento definitivo, decisivo. Ele quer dar vida, e Ele quer nos ajudar a acreditar na vida que Ele pode oferecer. Ele é a vida, Ele não pode apenas nos dar a vida, mais do que isso, Ele é a ressurreição e a vida. E assim como Ele tirou Lázaro daquele túmulo, em que ninguém mais tinha fé que algo poderia acontecer, em que tudo já estava aparentemente perdido, Ele também quer dizer para nós: não há impossíveis para mim. Não há impossível para o Senhor. Ele pode realizar o milagre que precisamos. A morte não pode vencer, porque Ele tem poder e autoridade. Ele venceu a morte passando por ela e nos dá vida nova, ressurreição. A gente precisa, como batizados cristãos, viver com o rosto de ressuscitado. O Papa Francisco fala sobre isso. Com o rosto de Páscoa, de ressurreição, não de Sexta-feira Santa, de Quaresma. O nosso rosto tem que demonstrar que a nossa fé nos faz felizes, que a gente crê em Deus que nos levanta a cada dia, que nos ressuscita. Porque o salário do pecado é a morte. E muitas vezes, mesmo não tendo a morte física, nós estamos mortos pelo pecado. Nós deixamos que o pecado, o ódio, a inveja, o ciúme, o julgamento domine o nosso sentimento e o nosso pensamento. Deixamos de ser irmãos e nos tornamos competidores. Deixamos de ser família e nos tornamos inimigos. Vencemos muitas coisas na vida, mas às vezes não vencemos o pré-julgamento, o preconceito.
A vida que o Senhor vem nos dar é uma vida em plenitude. E a plenitude de tudo, a plenitude da lei é o amor. Deus é amor. Por isso deixa que o amor invada o teu coração nessa noite, e o Senhor possa te ressuscitar, te dar vida nova. Essa vida não vai vir porque eu estou aqui pregando, nem porque acontece um grande sinal, não. Ela vem porque Deus é fiel mesmo diante da minha fragilidade e da sua fragilidade. Essa vida nova vem porque nós temos a Eucaristia a cada missa celebrada. Essa vida vem porque Deus é fiel. Deixa o Senhor te olhar como um amigo, te chamar para fora. No olhar, tu já me conheces bem. No calar, tu já ouves até o que não digo. És fiel, sinal do céu. Leva meu Pai com tua mão, tua voz, com amor vem me dizer que tu és a ressurreição para o meu ser. Eu chorar, prova de amor. Só um amigo ama assim. Com meus olhos posso contemplar, devolver-te a vida ao meu ser. Como amigo tu vens me chamar, nem a morte pode te vencer. Com meus olhos posso contemplar, devolver-te a vida ao meu ser. Como amigo tu vens me chamar, nem a morte pode te vencer. Canta de novo. Com meus olhos posso contemplar, devolver-te a vida ao meu ser. Como amigo tu vens me chamar, nem a morte pode te vencer. Com meus olhos posso contemplar, devolver-te a vida ao meu ser. Como amigo tu vens me chamar, nem a morte pode te vencer. Lembra que eu falei para você que é preciso você rezar de forma direta e específica com o Senhor? Peça para Ele a sua necessidade. Peça para o Senhor a graça de um coração ressuscitado. Peça para o Senhor a graça de uma vida nova. Peça para o Senhor a graça dele olhar para você agora, como para Lázaro, às vezes no túmulo, na dificuldade, numa depressão, numa angústia profunda, numa falta de perdão que tenha arrastado você pelo chão, e tenha coragem de pedir: Senhor, me ressuscita, Senhor, me dá vida nova, Senhor, me levanta, porque sozinho eu não sou capaz, sozinho eu não sou capaz. Ressuscita-me, deixa eu ouvir a sua voz me dizendo: filho, levanta, vem para fora, tira esse peso que você carrega, eu quero te dar vida nova. Pede com convicção do Senhor. Pede com convicção: Senhor, me dá vida nova, me ressuscita onde eu preciso, porque eu quero completar esses caminhos, eu quero completar esse processo de crescimento que nós fizemos nessas semanas.
Eu quero experimentar a sua promessa de vida nova, de ressurreição para mim. Eu não quero viver uma fé baseada em uma ideia, em algo que me disseram que Jesus fez. Eu quero experimentar em mim a obra de Deus acontecer, a vida nova se realizando. Eu preciso, Senhor. Eu preciso da vida nova em mim. Eu preciso. O Senhor me coloca algumas pessoas que estão sentindo essa necessidade muito forte mesmo. Você está vivendo um tempo muito difícil. Se você quiser, claro, todos que quiserem, se é possível, se ajoelhe. Aí no banco onde você está, se ajoelhe. Se você não pode se ajoelhar, mas o seu coração te pede isso, inclina a tua cabeça. Lembra que você está no lugar mais baixo, justamente para lembrar que nós estamos muitas vezes no túmulo. Nós estamos muitas vezes lá embaixo mesmo. Nós estamos muitas vezes naquele lugar que a gente não acha saída. Vai pedir ao Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Com fé, eu moro em minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me, mais uma vez, remove minha pedra, remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, e faz um milagre. A própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me deves pra vencer, Senhor, por mim. Chamas a tua voz, me chamando pra viver uma história de remove minha pedra, me chama pelo nome. Canta isso, muda minha história, muda minha história, ressuscita os teus sonhos, ressuscita os teus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me faz um milagre, me toca nessa hora, me toca nessa hora.
peço que os servos agora, desse grupo de oração, vão passando por cada membro do grupo de oração e apenas colocando a mão no ombro e dizendo: vem para fora, irmão, que Deus te ressuscite. E dá aquele abraço, meu irmão, ajuda ele a se levantar. Então deixa o servo chegar até você, para te ajudar a se levantar. Se você está ajoelhado, se você está sentado, ou se você está em pé inclinado, o servo vai passar por você, vai levantar você, ou vai apenas pôr a mão no ombro e dizer: vem para fora, que o Senhor te levante, meu irmão, que o Senhor te